Olá pessoas, voltamos com os nossos vídeos semanais depois de um hiato aí de 2 semanas. Eu tava numa correria muito louca pra conseguir terminar o lançamento dos planos e agendas na semana passada, então eu não consegui fazer os vídeos nas últimas semanas, mas agora eu tô de volta. Inclusive, se você não acompanhou o lançamento das agendas e planners, a live tá disponível aqui no YouTube se você quiser ver em detalhes os arquivos por dentro e tudo mais, e os arquivos estão disponíveis para venda na loja online, o link tá aqui embaixo na descrição. Tem kits diferentes com desconto, você pode pegar kit de agenda, kit de planner, tem os arquivos avulsos, tem para uso pessoal, para uso comercial, você pode escolher a forma como você preferir, o link tá aqui embaixo, é só dar uma olhadinha lá. No vídeo de hoje eu resolvi aproveitar uma encomenda que eu tinha da loja. Eu tinha um bullet journal personalizado para fazer e eu resolvi aproveitar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer o projeto que eu tinha aqui e fazer para enviar para cliente e gravar o vídeo para vocês. Vamos aos recadinhos. Antes da gente entrar no vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se por um acaso você ainda não é inscrito e clica no sininho para ativar também as notificações e você não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Você também pode me seguir nas redes sociais, que lá eu posto conteúdos diferentes, tem um pouco mais sobre o dia a dia de trabalho aqui e tudo mais. E se você quiser apoiar o meu trabalho e ainda ganhar conteúdo extra e exclusivo, você consegue se tornar membro do canal ou então entrar para o clube exclusivo dentro da Hotmart. As duas plataformas têm o mesmo conteúdo, porém o conteúdo na Hotmart é um pouco melhor organizado, você consegue acessar as coisas de forma melhor. Aqui no YouTube também funciona, mas é um pouquinho mais confuso, mas você vê o que você prefere, qual plataforma você prefere. O link também tá aqui embaixo com toda a descrição, o que tá incluso em cada um dos planos. Tem planos a partir de R$8, então você pode escolher o que se encaixa no seu orçamento e você ainda ganha arquivos e aulas novas todos os meses. Para fazer o miolo, eu vou usar folha sulfite 150 gramas e vou fazer aqui 6 bloquinhos com 6 folhas cada um. Eu já separei aqui e vou deixar de lado porque eu preciso cortar de um por um. Como é um miolo bullet, eu tenho um layout impresso, então eu preciso tomar o cuidado de refilar uma parte em cima e uma parte embaixo para que o layout se mantenha centralizado. Já que aqui eu tenho uma folha A4, eu tenho 21 centímetros de altura, mas eu preciso chegar em 20,4, que é o tamanho que eu uso para fazer os meus cadernos de lombada. Então, para fazer esse corte da altura, eu vou pegar a guilhotina, que vai ser mais rápido. Como eu preciso tirar 6 milímetros, eu vou tirar 3 milímetros de cada lado. 3 milímetros de um lado, depois 3 do outro. Eu já uso aqui a minha guilhotina para apoiar do lado, para eu conseguir dobrar. Pressiono para baixo, passo a dobradeira aqui e eu vou deixar de lado por enquanto para refilar todos os bloquinhos na altura e depois que a gente estiver com tudo pronto, eu refilo do outro lado. Eu não gosto de refilar desse lado aqui na guilhotina porque ele já fica grossinho aqui e a guilhotina começa a mascar e deixa o caderno torto. Então isso aqui eu prefiro refilar na mão, tá? Só o outro lado que é menos folhas, que ela não tá dobrada ainda, que eu gosto de refilar na guilhotina. Depois que eu já refilei, já montei todos os caderninhos, agora refilei a altura, né? Nessa dimensão aqui, eu vou refilar esse lado de cá, agora com os caderninhos já dobrados. Igual eu falei, não gosto de refilar isso na guilhotina, porque ela não dá conta, ela começa a mascar. Então eu prefiro refilar isso aqui na mão, tá? Eu vou usar aqui a Dual Flex, que é a ferramenta da Nadia de refile. Eu vou deixar o link na descrição também com o cupom de desconto para quem quiser. E vou usar a medida de 14,2, que é a medida padrão que eu costumo usar. Ele já tem a medida aqui. Eu preciso só encaixar aqui esse pedacinho para colocar certinho no lugar onde eu preciso, né? Que ele fique 14,2, só preciso achar aqui qual que é. Esse aqui, ó, que é o 14,2. Fica visível do lado de cá, olha só, tá aqui na pontinha. O que indica que a minha régua aqui tá em 14,2 para poder fazer o refil. E aí o que eu faço? Eu simplesmente encaixo o meu bloquinho aqui. Eu ainda vou ajustar essa posição do pezinho aqui, tá? Que ele precisa ficar mais para baixo. E aí eu tenho aqui a medida certinha que eu preciso refilar para conseguir chegar na minha medida de 14,2, certo? E aqui é muito mais fácil também, porque a ferramenta já tem uma certa altura aqui que te permite cortar, refilar, sem que você corte um pedaço do seu dedo fora, tá? É muito mais seguro e muito mais preciso. Então eu vou só arrumar esse pezinho aqui, passar ele para a última aqui embaixo, porque eu preciso que o bloquinho fique inteiro dentro da ferramenta. Olha só, tá vendo? Ele precisa ficar aqui inteiro, do jeito que ele tá aqui dentro. Antes ele tava um pouquinho aqui pra fora, e aí quando eu vou refilar, eu perco o controle aqui da beiradinha. Ele precisa ficar inteiro aqui dentro da ferramenta, porque não tem problema na hora do refile, tá? Então é importante você também mudar a posição desse batente, mas o que mais importante aqui é a posição desse aqui, que é o que vai determinar a medida final do seu bloquinho. Normalmente eu faço o seguinte, eu coloco aqui, alinho direitinho, né, nos dois lados, viro ao contrário e realinho aqui com a mão para ter certeza de que ficou certinho, tá?
Eu gosto de alinhar aqui 2 vezes para ter certeza que não tá fora do lugar e que eu não vou cortar a medida errada. Aí eu sempre levanto para fazer o refile, nunca faço um refile sentado. Vem com seu estilete bem afiado, pega aqui desde o início da ferramenta, com uma certa distância aqui do início do seu bloquinho, e você vai descer aqui até o final para tirar essas pontinhas duplas e ter o tamanho certo do seu bloquinho. Refile feito, não tenho nenhuma pontinha dupla aqui mais, tá vendo? Já tá retinho. Vou fazer a mesma coisa em todos os outros bloquinhos pra gente passar pra furação do miolo e pra costura. Para furação, eu vou pegar aqui o berço da loja da Nádia. Todas essas ferramentas que eu tô usando, eu tô deixando na descrição com o cupom, tá? Eu coloco o meu bloquinho aqui na parte de dentro e venho com a régua também de marcação, que vem no conjunto, tá? Ou você pode comprar separado, tanto faz. Aí aqui, eu alinho as medidas. Eu alinho com o meu bloquinho, né, pra eu conseguir fazer a furação aqui. Eu vou fazer a furação aqui, vou fazer 5 furos, tá? Um furo central. E depois mais 2 furos para cada lado, a 4 centímetros de distância cada um. Aqui você pode escolher qual medida você prefere, não faz tanta diferença, tá? Mas tenha em mente que quanto mais furos você fizer, mais trabalho você vai ter para costurar. Na verdade, não vou fazer com 4 não, tá? Vou fazer com 4,5, que eu acho que vai ficar melhor. E aqui é importante que você venha com o seu agulhão paralelo à sua régua aqui de medidas, e aí você vira 90 graus, tá? Porque aí você garante que ele vai ficar certinho nesses dentes aqui de furação. Furação feita, eu vou fazer a mesma coisa para os outros bloquinhos, para daí sim a gente passar para costura. Para fazer a costura, eu vou usar a linha de pipa, que é uma linha fininha que eu gosto bastante de trabalhar para esse tipo de encadernação. Você pode usar outras linhas se você quiser. Não recomendo usar a linha encerada porque fica muito grosso e acaba ficando aparente no acabamento, não fica legal. Então o ideal é usar uma linha fininha. Não precisa ser a linha de pipa, pode ser outras linhas comuns, desde que você insere, né? A linha de pipa não precisa encerar, mas outras linhas tipo de crochê, por exemplo, você vai precisar encerar, porque senão ela vai ficar ruim de trabalhar. No caso dessa linha de pipa, que é uma linha fina, eu vou precisar da quantidade de linha aqui equivalente à quantidade de bloquinhos. Eu tenho 6 bloquinhos, então eu precisaria de 6 vezes a altura dos bloquinhos. Eu vou trabalhar com 7 vezes, porque eu não gosto de trabalhar com a medida muito certinha, tá? Se você estiver trabalhando com uma linha um pouco mais grossa, pode ser que você precise de mais. Se o seu bloquinho estiver muito grosso, né, também pode ser que você precise de mais. Então, na dúvida, joga pra cima, tá? Passa a sua linha na agulha e aqui você vai dar um nozinho no final da linha, lá do outro lado da ponta. Como essa linha é muito fina, eu vou precisar dar mais de um nó aqui para que o nó não saia de dentro do caderno na hora que eu estiver costurando. Dei alguns nós aqui, dei uns 4 mais ou menos, até ele ficar uma bolinha boa aqui pra eu ter certeza de que não vai sair do furo. Vou pegar aqui o primeiro bloquinho, vou entrar pela parte de fora. Vou fazer um zigue-zague aqui nesse primeiro bloquinho, tá? Só entrando e saindo, e depois voltando até chegar no primeiro furo de novo. Chegou aqui de novo no primeiro furo, você vai entrar nele de novo, dar um nozinho na parte de dentro e puxar esse nó para a parte de fora. Passa por baixo dessa linha que já tá aqui, entra dentro desse loop aqui antes de puxar tudo, porque aí você vai dar um nozinho. Eu vou dar mais um nó aqui, tá? Como a linha é muito fininha, eu acho que vale a pena. Vou sair do furo. E puxar o nozinho para a parte de fora devagarzinho, tá? Cuidado para não puxar com força e acabar rasgando o seu bloquinho. Vou passar para o próximo. Vou abrir aqui o furo na parte de dentro, só para eu conseguir entrar com mais facilidade, mas eu entro pelo lado de fora. Passo para o próximo. Tensiono a minha linha, seguro os bloquinhos juntos aqui e agora eu vou passar atrás da linha do bloquinho anterior aqui, descendo na direita. E depois vou subir aqui também atrás da linha do bloquinho anterior, porém na esquerda. Entro de novo no furo e vou repetir a mesma coisa nos outros furos desse bloquinho. Saiu no último furo. Como você não tem bloquinho, linha na direita para descer, você vai simplesmente subir aqui atrás da linha da esquerda. E antes de puxar tudo, você vai entrar nesse loopzinho de linha aqui para dar um nó. Pega o próximo bloquinho, vamos repetir.
A partir desse bloquinho você vai fazer um pouco diferente. Você vai passar aqui fazendo um loop embaixo do bloquinho anterior da direita para a esquerda, já que você não tem essa linha, certo? E entra no furo e vai repetir, tá? E você vai repetir isso aqui por todos os seus bloquinhos até chegar no final. Lembrando que o sentido desse loop embaixo do bloquinho anterior vai ser sempre da direita para a esquerda. Chegou no último furo, você ainda vai fazer o seu loop aqui no bloquinho de baixo e passar dentro do loop, né, para dar o nozinho. E aí você vai entrar no bloquinho, passar aqui por baixo, dar um nó e puxar pro lado de fora, exatamente igual a gente fez lá embaixo no primeiro bloquinho. Vou dar 2 nós aqui também, porque a linha é muito fina, né, igual eu já expliquei pra vocês. Alinha bem o seu caderno todo. Vou cortar aqui o que sobrou da linha, deixando só um pedaço suficiente para eu fazer a cola e o acabamento aqui. Vou pegar minha prensa de livro para a gente fazer essa cola da lombada e encerrar essa parte aqui. Vou colocar o caderno dentro da prensa. Se você não tiver uma prensa, você pode colocar um livro embaixo e um livro em cima, tá? Só o suficiente para você fazer isso aqui. Você levantar o seu bloquinho e espremer ele aqui para ele ficar bem juntinho para você conseguir fazer essa cola. A prensa é o ideal, funciona melhor, porém você consegue fazer essa gambiarra com o livro, tá? Ou alguma outra coisa pesada que você tiver, também não precisa ser livro não. Lembra de alinhar bastante o seu bloquinho, tá? Deixa ele o máximo que você conseguir retinho, tanto aqui nas laterais quanto aqui na frente, para você ter o melhor acabamento possível no seu caderno final. E a gente vai passar a cola aqui na lateral, fazendo 1, 2 ou 3 camadas de cola. Eu indico 2 ou 3, tá? Uma só não é suficiente, não acho que seja suficiente. Essa cola que eu tô usando é a cola PVA, que é uma cola que seca transparente, além de ser uma cola flexível, o que ajuda na abertura e no acabamento do seu caderno. E você vai passar a cola aqui de forma a tampar os buraquinhos, tá? Entre um bloquinho e outro, da melhor forma possível aqui, sem também encharcar o seu caderno demais. Já passei 2 camadas, já tá quase tudo seco, tá um pouquinho úmido aqui, mas a gente já vai seguir para as próximas etapas aqui, que já dá para começar a colar as coisas. Aqui, depois que você já colou sua lombada, o que falta? A gente vai colocar aqui a fita marca-página, vou colocar também o cabeceado para fechar aqui, que eu acho que fica legal também, a guarda e o reforço de lombada. A gente começa com a fita. Eu já peguei a minha fita aqui, tô usando uma fita azul claro, porque eu vou trabalhar com corino azul escuro, e eu quero fazer esse contraste aqui, tá? Foi o que eu combinei com a cliente. E, normalmente, como você faz esse cálculo? Você vai pegar da parte de cima do seu caderno. Aqui, no meu caso, tudo pontilhado, não faz diferença colocar a parte de cima, colocar a parte de baixo. Se o seu layout, se o seu caderno tiver um layout, né, for uma agenda, alguma coisa assim, se atente à parte de cima e à parte de baixo, para que sua fita saia da parte de cima. Então, você vai medir aqui mais ou menos uns 2,5 cm, 3 centímetros da parte de cima, que é onde você vai colar, vai passar a sua fita pela parte de dentro, como se você estivesse realmente marcando o seu caderno, e vai deixar só um pouquinho. Aqui tá sobrando demais, tá vendo? Eu não preciso de tudo isso aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de qual seria o tamanho que vocês vão precisar, vou puxar mais um pouquinho aqui de cola, já que eu tenho sobrando, um espaço sobrando, puxei aqui um pouquinho mais em cima, e vou só cortar aqui na parte de baixo. Eu gosto de deixar até uns 2, 3 centímetros aqui na parte de baixo. Você deixar demais fica desproporcional ao tamanho do caderno, fica parecendo demais, não fica legal, tá? Então não recomendo deixar grande demais. No máximo aqui 3 centímetros, não passa disso. Vou tirar a fita daqui de dentro para passar a cola na beiradinha e poder colar mesmo. Por mais que aqui a lombada ainda esteja úmida, não tá com cola suficiente para prender a fita. Prendi. Agora vamos cortar o cabeceado para a gente já poder colar também. O cabeceado é o seguinte, ele vem em uma fita, assim que você compra pronta. Existe o cabeceado que é costurado, que para esse tipo de encadernação não vale a pena, você gasta muito tempo e não é necessário, tá? Então ele vira puramente uma peça decorativa nesse tipo de encadernação. O cabeceado costurado ele é usado mais para encadernação clássica, tá? Nessa encadernação de dia a dia, assim, mais caseira, a gente não costuma costurar não. Então você já compra ele em fitas assim pronto, eu só vou cortar do tamanho da minha lombada. Vou pegar a régua aqui e vou medir a minha largura da lombada. Eu tenho aqui 2,2 centímetros de lombada, que é a medida que eu vou usar então para cortar o meu cabeceado. Pega o cabeceado, nós vamos passar aqui a cola só nessa pontinha, que é a parte bege, que é a parte que vai ficar colada no caderno.
E a pontinha colorida, né, no meu caso aqui a pontinha cinza, ela fica pro lado de fora. Então você só coloca aqui na sua lombada, pressiona bastante para colar direitinho e faz a mesma coisa do outro lado, na parte de baixo. Para fazer a guarda, eu vou usar 2 folhas de papel Color Plus 180 gramas, essa cor é a Porto Seguro, que é uma cor azul marinho, e eu preciso que ela tenha exatamente a mesma medida do miolo, que é 20,4 de altura por 14,2 de largura. Ela já tá aqui com 20,4, porque eu já cortei, eu preciso agora cortar do outro lado, eu vou dobrar primeiro e daí cortar em 14,2. Agora eu vou só colar aqui em cima do caderno, vou passar uma pequena camadinha aqui de leve, tá? Só assim, meio centímetro de cola e depois vir com a guarda por cima para colar. Faz a mesma coisa do outro lado e aí a gente vai pegar um outro papel só para fazer o reforço da lombada e aí a gente passa para a montagem da capa. Para o reforço de lombada eu vou usar outra folha colorida aqui. Aqui tanto faz, pode ser branco, pode ser colorido, pode ser do jeito que você quiser. O ideal é que não seja grossa demais nem fina demais para que não crie um volume desnecessário aqui. A ideia é simplesmente juntar isso aqui tudo, englobar isso aqui para prender tudo junto e dar um melhor acabamento, um melhor resultado final. Então eu tô usando um papel aqui que é um Color Set, que é um papel de massa branca, que eu não recomendo para fazer guardas e tudo mais, porque ele é um papel de coloração ruim, porém esse papel vai ficar na parte de dentro do caderno, não vai aparecer, então nesse caso específico não faz diferença. Não faz sentido você usar um papel desse aqui, Color Plus, que é um papel mais caro, mais grosso, sendo que é um negócio que não vai aparecer, tá? Não precisa. Eu só não recomendo usar uma folha muito fina, tipo um sulfite 75 e tudo mais, porque ele também, se você passar cola demais, ele vai dar bolha, né? Ele vai enrugar e aí já também vai piorar o acabamento. Então eu acho aí que em torno dos 120, 110 é o ideal para fazer isso aqui, tá? Mas é a minha opinião. Teste e veja o que você acha melhor. Eu vou simplesmente colocar isso aqui por cima do papel para dar uma marcadinha. Ah, questão do tamanho também que é importante. O ideal é que esse papel seja o suficiente para pegar aqui um pedaço de cada um dos cabeceados aqui para ajudar a prender ele junto, mas também que não seja grande demais de forma que ele acabe saindo para fora aqui do caderno, certo? E também o suficiente só para englobar a lombada e pegar mais um pouquinho, não precisa de muita coisa. Então, eu vou só alinhar aqui e marcar com a minha dobradeira só para saber onde vai ficar a dobra e vou passar a cola para juntar tudo isso aqui. Pressiona bastante para baixo, alinha aqui direitinho, levanta com cuidado e coloca sua mão por baixo para você terminar de prender aqui na lombada antes de passar para as abas. E passa bem a dobradeira aqui também, tá? Agora vou colar as abas e tomem o seguinte cuidado, aqui não sei se vocês vão conseguir ver que o papel começou a dar uma enrugada, acho que dá pra ver aí, tá vendo? Exatamente porque ele não é um papel tão grosso, eu não sei exatamente a gramatura desse aqui, eu acho que ele é 110, e eu acabei passando talvez um pouco mais de cola do que o necessário aqui, então ele deu uma pequena enrugada, eu vou passar um pouco menos de cola aqui pra que ele não enrugue, tá? E de qualquer forma, enquanto a gente faz a capa, a gente vai deixar isso aqui secar bem, embaixo de peso e tudo mais, que ele vai deixar, ajudar a deixar isso aqui o mais reto possível. Mas aí, se você tiver na dúvida, usa um papel de uns 150 aí pra você garantir. Agora, antes da gente deixar isso aqui pra secar, vamos medir a lombada, porque a gente precisa dessa medida pra montar a nossa capa. Eu tô aqui com entre 2.2 e 2.3. Eu vou trabalhar com 2.2 mesmo, que foi aquela primeira medida que a gente pegou pra fazer o cabeceado. Aqui não deu tanta diferença na questão do volume. As guardas, né, e o reforço, mas dependendo da forma como você fizer, pode ser que dê uma diferença maior, tá? Então tome cuidado com isso aí. Eu vou manter aqui o 2.2, que já vai me dar um bom acabamento na capa. Tô com os meus dois papelões aqui já de 14 centímetros de largura e 21 de altura, que é o que eu vou precisar para fazer a capa, desses tamanhos aqui, dessas medidas que eu tô usando, né, que eu usei aqui ao longo do vídeo todo. Então, 14 por 21, e só preciso agora cortar a lombada. A altura aqui também já tá em 21, eu só preciso ajustar aqui a largura para 2.2. Para fazer o revestimento da capa, eu vou usar esse encarpel liso na cor azul noturno que eu comprei na LED Encadernadora, que é uma das parceiras, eu vou deixar o link na descrição. Eles têm um frete base um pouco mais caro, então para comprar pouca coisa não vale tão a pena assim. Vale mais a pena quando você vai comprar várias coisas, né? Vários encarpéis diferentes, de cores diferentes, outros materiais, etc. Porque aí você dilui o valor do frete e vale a pena. Porque em relação às outras lojas, o preço dos produtos é mais baixo, certo?
Então acaba que no volume compensa o frete que é mais caro que você paga, mas não é tão mais caro assim o frete, tá? Quando você compara com uma venda maior, igual eu falei, né? Também não precisa comprar tantos. Eu comprei, quando eu fui fazer esse aqui, quando eu comprei esse aqui, eu comprei 6 cores diferentes. Então não é tanta coisa assim. Aí acaba que o frete compensa. Então lembrem de fazer esse cálculo antes de sair comprando em outras lojas. E o encapel deles também vem num rolo um pouquinho maior, que é de 60 por 1,30, se eu não me engano. E você consegue encaixar mais capas nesse tamanho do que o das outras lojas também, tá? Então também tem essa questão. Lembrem de olhar também o tamanho do rolo. Para colar o papelão, eu vou medir aqui a distância das minhas abas, porque normalmente eu trabalho com uma aba de 1,5 a 2 centímetros. Nesse caso aqui, eu tive que fazer ela com 1,75 para poder otimizar a quantidade de capas que eu conseguiria fazer no meu revestimento, certo? Eu fiz uns cálculos e para eu conseguir colocar a maior quantidade de capas possíveis dentro do revestimento lá que eu comentei com vocês de 60 por 1,30, eu precisava dessa aba específica para encaixar melhor, tá? Então por isso que eu tô trabalhando com essa medida quebrada. Marcado, eu vou fazer a primeira cola do papelão, passar a cola no papelão e daí virar ele no revestimento. Colada a primeira capa, vou fazer aqui um gap de 8 milímetros, que é o que eu costumo usar para esse tipo de encadernação específico. Se você não sabe fazer os cálculos, não mude essa medida, usa 8 milímetros mesmo, senão seu caderno vai dar errado. E aí eu vou colar a lombada aqui do lado. Primeiro eu vou passar a cola, né? Vou deixar esse espaçador aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, colocar de novo o espaçador de 8 milímetros e colar o outro papelão para daí a gente passar para as abas. Quanto às medidas aqui, né, no totais que eu esqueci de falar, você vai simplesmente pegar a largura do seu papelão, né, que no meu caso 14 centímetros, mais a minha lombada de 2,2, mais o outro papelão que vai vir aqui de 14 centímetros, mais os dois gaps de 0,8, então 1,6, e mais as duas abas. No meu caso específico, o total deu 35,5, porque eu trabalhei com uma aba um pouquinho menor, né, de 1,75, 35,3 aliás. E de altura, eu simplesmente peguei a altura do papelão, que é 21 centímetros, mas seria, teoricamente, 2 centímetros de cada lado, 25, mas eu também tirei um pouquinho aqui pra ficar na medida certinha, que eu já expliquei aqui da questão dos cálculos, né, e tudo mais, então ficou um pouquinho menor, eu esqueci a medida certinha. Mas o importante aí é que você calcule de acordo com as suas medidas. De novo, se você não sabe fazer o cálculo de medidas, use essas medidas aqui que eu tô usando, não tente fazer diferente, porque pode dar errado. Vou cortar aqui as minhas abinhas pra colar. Eu gosto de fazer esse canto bibliotecário, que é cortando aqui na diagonal e depois virando. Você pode usar um fio de cabelo se você preferir, mas eu gosto mais de trabalhar com esse tipo de canto aqui para revestimentos que não são muito grossos. Aqui eu só virei a pontinha e pressionei com a dobradeira para fazer os detalhezinhos. Vou fazer a mesma coisa nos outros cantos e depois a gente passa para a vira das abas. Vou passar a cola aqui na aba e virar o caderno em cima para fazer esse acabamento aqui. Pressiono a capa para baixo e viro. Dá uma pressionada aqui por cima com a mão antes de virar para passar a dobradeira, tá? Para ter certeza de que prendeu. Porque se você simplesmente virar aqui, a sua aba pode acabar soltando, tá? Então dá uma boa pressionada antes de virar. Faz a mesma coisa nos outros 3 cantos e aí a gente vai colocar o elástico para depois colar o miolo aqui e finalizar. Para fazer o furo do elástico, vou pegar essa outra ferramenta aqui, encaixar ela na beiradinha. Vou fazer um pequeno furinho aqui em 2,5 por 2,5 só para saber onde eu vou furar o meu elástico. Depois vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Viro aqui e marco também em 2,5 por 2,5. Pego a minha base de furo, coloco aqui embaixo e vou atravessar com o meu formão. Depois que você tiver certeza que atravessou, você passa para o outro furo. Pelo verso, a partir da furação aqui, vou marcar 2,5. Vou cortar aqui as primeiras partes do papelão, as primeiras camadas, sem fazer muita força, para eu conseguir escavar e daí passar o elástico. Agora, vou pegar o miolo, colocar na parte de dentro pra gente saber
qual que é o tamanho que a gente vai precisar de elástico para conseguir fechar isso aqui. Pressiona bem. Vou usar esse elástico azul claro também para fazer o contraste aqui. A partir do furo, você pega mais ou menos 2,5 cm, que é o tamanho do vinco, do buraco que você fez na parte de dentro, certo? Passa em volta. 2,5 para baixo também. E deixa ligeiramente tensionado. Não deixa muito frouxo, não deixa tensionado demais. Tá dando mais ou menos 30 centímetros, tá? Pode trabalhar mais ou menos com essa medida, 30, 31 por aí. Não passa muito disso se você estiver fazendo com o caderno mais ou menos com as mesmas configurações aqui que eu tô fazendo. Pelo furo aqui na parte de fora, você vai atravessar, coloca o seu formão aqui, passa devagarzinho para você conseguir só atravessar com o elástico. Quando atravessar um pouquinho, vem com a mão por trás e puxa o elástico aqui na parte de dentro. Ajusta, faz a mesma coisa do outro lado. Com o cuidado de que a sua pontinha do elástico tem que ficar apontando para o centro do caderno para que ele não saia torto no resultado final. Agora é só passar a cola aqui no buraquinho, segurar o elástico um tempo para ele colar e a gente vai vir com o miolo para finalizar. Agora vamos posicionar o miolo aqui, lembrando de que a sua fita fica para a parte de baixo do caderno e o elástico fica na parte de trás, tá? Cuidado para não colar de cabeça para baixo. Você vai ajustar bem o seu miolo, como ele ficaria no resultado final, vira de cabeça para baixo, para a gente começar a colar da primeira capa, tá? Da capa da frente. Abriu aqui sem tirar o miolo do lugar. Aqui você vai observar o posicionamento do seu miolo antes de sair colando para ter certeza de que ele não vai ficar torto. Olha só, você vai ver aqui qual que é a distância que a sua guarda aqui na frente tem em relação aos finais da capa, né? Ao finalzinho da capa, aqui você observa mais ou menos qual é a distância para você saber onde você vai ter que colar, mas você observa aqui também a distância do miolo em relação ao seu gap. Normalmente, se o seu caderno tiver feito do tamanho certinho, bonitinho, ele vai estar aqui no meio do gap. Vocês vão ver aqui, se vocês compararem com esse de cá, que ele está mais ou menos no meio. Então, essa é a posição correta para que o seu caderno feche direito. Se não tiver desse jeito, provavelmente ele não vai fechar certo. Tomem cuidado com isso aí. Então, eu vou fazer o quê? Agora que eu já vi aqui qual que é o posicionamento, eu vou passar a cola aqui na capa e aí eu venho com o miolo por cima. Eu vou passar aqui o suficiente para chegar próximo à beirada do caderno, mas sem chegar, tá? A beiradinha a gente vai complementar no miolo. Passou a cola aqui, pega uma folha de rascunho, coloca dentro do seu miolo aqui, entre a primeira guarda que vai ser colada e a segunda guarda, e passa a cola na beiradinha. Só nessa beirada, não precisa passar em tudo para não danificar o papel. Na beirada é o suficiente para você conseguir colar ela ali, e você pode passar aqui um pouco também no reforço, tá? Que às vezes, como tem muito papel aqui, é bom colocar um pouquinho mais de cola para ter certeza de que vai ficar preso. Tira a folha de rascunho e você vai colar aqui de acordo com as medidas que a gente viu antes. Com a distância aqui entre o final da nossa guarda e o final da capa e também a distância em relação ao gap, tá? Mais ou menos no centro do gap. Pressiona bem com a mão, depois você vem com a sua dobradeira, sem abrir muito o seu caderno, obviamente, para ele não sair do lugar. Agora, para colar a outra guarda, a gente vai fazer a mesma coisa, passar a cola aqui, passar o complemento na folha do miolo e depois a gente vai virar uma coisa na outra. Para colar essa parte do verso, você vai pegar a sua lombada aqui, pressionar e depois virar a capa. Com cuidado, pressiona bastante, não abre até que você tenha pressionado bastante e você tenha certeza de que está pelo menos grande parte colada aqui. Depois você vai abrir com cuidado e passar a dobradeira, mas pressiona bastante antes. Virou, pega só a primeira guarda aqui com a mão para abrir um pouquinho e vir com a sua lombada, para não correr o risco de abrir demais e acabar soltando a guarda que não terminou de colar. Agora, para finalizar, você só vai passar a sua dobradeira aqui na lombada para fazer a marcação, para ficar quadradinho. Não precisa colocar muita força, tá? É só o suficiente para você marcar aqui. Se você colocar força demais, você acaba atravessando e rasgando o seu caderno, que não é a ideia, né? Mas só de levinho, se você passar aqui, você já consegue marcar sem danificar. Para esse projeto, eu preferi refilar bloquinho a bloquinho antes de costurar, que é o que eu faço na maior parte dos cadernos aqui, porque eu acho que garante um melhor acabamento.
deixar para refilar depois, você tem a chance de refilar em um pouquinho torto, você gasta mais tempo, você pode ter que lixar, né? Pode não ter um acabamento ideal. Se você tá começando na encadernação, não refile depois, refile sempre antes, igual eu fiz aqui, até que você pegue a experiência aí e depois você vai tentando aos poucos migrar para refilar depois, se você quiser, mas você não precisa, tá? Você pode aí ver o que você prefere. E obviamente, se você já tiver experiência, é isso aí, você escolhe o que funciona melhor para você. Esses cadernos com capa de corino vão entrar na loja também em breve para vender. São várias cores de capas diferentes para você escolher de acordo com o seu gosto pessoal. E também para escolher as folhas do miolo, se você quer liso, se você quer mais fino, mais grosso, vão ter várias opções diferentes para escolher, igual já tem atualmente para você personalizar na loja. Porém, eu ainda vou criar esse produto lá, que é com capa de corino, que é uma coisa que muita gente gosta, que muita gente quer e que fica mais barato do que a capa personalizada em papel. Mas por hoje é só. Não esqueçam de me marcar nas redes sociais se por um acaso vocês tentarem fazer algum projeto desse tipo. E eu espero vocês na semana que vem.